Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como lidar quando você faz um acordo com uma pessoa e a pessoa quebra esse acordo com você. Isso pode ser uma coisa que pode dar muito prejuízo, pode ser um prejuízo emocional, pode ser um prejuízo financeiro, então é uma coisa que às vezes nos afeta de maneira muito contundente, digamos assim. Para poder falar sobre como resolver, eu vou dar um exemplo recente que está literalmente acontecendo comigo no momento e como eu tô lidando com isso e por que que eu acho que essa é a melhor forma de lidar. Bom, eu forneci para uma pessoa um serviço e esse serviço é um serviço que ele é pago mensalmente. Então, é um serviço contínuo que ele é pago mensalmente. E aí, essa pessoa agora não precisa mais do serviço, mas ela se recusa a pagar o último mês de serviço. Então, como lidar? O que fazer? Bom, em primeiro lugar, é um valor que pra mim é considerável e que faz falta. Então, não é algo que deixa pra lá porque não vale a pena, mas também não é algo que sabe aquelas condições extremas que as pessoas vão de eu vou entrar na justiça ou vou brigar, não adianta. Então, como eu pretendo lidar com o problema? Em primeiro lugar, eu vou convidar essa pessoa para uma conversa e a primeira coisa que eu pretendo fazer é ouvir a pessoa. Eu já sei mais ou menos quais são os argumentos dela, mas pode ser que essa pessoa tenha algum argumento que eu não conheço. Então eu vou ouvir a pessoa falar pacientemente, falar, por favor, me fale o seu ponto de vista, me fale o porquê, e vou deixar a pessoa explicar o ponto de vista dela. E, enfim, eu vou ouvir. Enquanto a pessoa estiver falando, eu vou falar, ok, então você fez isso por causa disso, então você acredita nisso por causa desse ponto de vista, beleza. Ouvir, simplesmente ouvir. Quando a pessoa terminar de falar, eu vou falar, olha, você tem mais alguma coisa pra dizer? E vou esperar a pessoa dizer tudo que ela tiver pra dizer. Ouvir de verdade. A partir do momento que a pessoa diz tudo que ela tem pra dizer, eu coloco o meu ponto de vista, sempre enfatizando que entende os motivos da pessoa, repetindo inclusive o que a pessoa falou, justificativa, eu entendo isso, mas o combinado era isso não justifica isso, todavia, entretanto, porém, podemos chegar a um meio termo. Então, primeiro você precisa fazer com que a pessoa se sinta ouvida para que ela não fique na defensiva. E, em segundo lugar, você coloca o seu ponto de vista, respeitosamente, e você propõe um acordo. No meu caso, eu já tenho um acordo proposto. É um valor financeiro X? Beleza. É, eu falo com a pessoa, olha, se você não quer ou não pode pagar, a gente pode dividir em 2 vezes e etc. Ou seja, você propor uma solução que dê tempo da pessoa fazer o que ela precisa fazer, ou no caso que é uma questão financeira, que dê tempo da pessoa te pagar, porque às vezes a pessoa fala, não tem como pagar, inventa mil desculpas do porquê que elas não vão pagar, do porquê que elas estão certas, mas no fim elas estão inventando essas desculpas porque ela não tem dinheiro. E se a pessoa não tem dinheiro, não vai pagar mesmo, fazer o quê? Então, você ouve, você acolhe o problema daquela pessoa e você propõe uma solução. Porque é melhor a pessoa te pagar parcelado do que ela não te pagar, certo? Ou pagar menos do que não pagar. Claro que, enfim, cada caso é um caso, mas basicamente é isso que eu pretendo fazer neste caso específico. Então, eu espero que dê certo. Existem mais camadas do que eu falei, mas eu acredito que essa é uma boa forma de você negociar com uma pessoa ou de você resolver um conflito, é você realmente ouvir a pessoa e depois apresentar seu ponto de vista e apresentar soluções. Se a solução não der certo, paciência. Você aceita e você se prepara para lidar com as consequências de algo que não deu certo, porque infelizmente na vida as coisas são inconstantes, às vezes coisas positivas inesperadas acontecem, às vezes coisas negativas inesperadas acontecem, às vezes você recebe uma notícia negativa ou uma reação negativa ou um acontecimento negativo de pessoas que você não esperava, mas é isso, a gente continua a nadar e a gente tenta lidar da melhor forma possível, mas brigar não resolve, deixar a pessoa na defensiva não resolve. Então, é isso.
continue a nadar.